Meu querido Fernando Ramos, bora falar sobre o mercado da bola, principalmente de Júnior Santos. Tem muita gente aqui perguntando sobre o Júnior Santos. Vambora. Então vambora. Passando aqui, ó, sobre o mercado da bola. Pra você ficar muito bem atualizado, né? Querendo ou não, essa notícia foi o que chamou a atenção, né, de hoje, né? Júnior Santos aí, buscando empréstimo do Esquadrão de Aço, né? Bahia negocia empréstimo de Júnior Santos, atacante do Atlético Mineiro. É um jogador que estava sendo oferecido, né, para muitos clubes, um deles o Bahia. E a gente já tinha trazido já, né, Fernando, na última semana, que o Bahia estava buscando um atacante tampão, né? Já que a situação da Alejo Vélez ainda não está muito bem resolvida a favor do Bahia, né? É um jogador que deve continuar no Rosário Central, né, já que a equipe argentina está fazendo um jogo duro. Mesmo que o Bahia tenha oferecido 2 milhões. Deixa eu olhar aqui quanto foi a oferta do Bahia, ó. Cadê? Aqui, ó. Vou compartilhar isso aqui antes, ó. O Germán Garcia Grova, né, no último fim de semana, ele trouxe essa atualização aqui, ó. Que o Bahia insistia por Alejo Vélez, fez uma proposta formal ao Rosário Central, que alguns comentam ser por volta de 2 milhões de euros, salvo engano, para rescindir o empréstimo do atacante. Entre o Bahia e o Tottenham estaria tudo acordado. E a oferta, salvo engano, terminaria hoje. E a equipe argentina não tem intenção de dispensá-lo. Ou seja, a tendência é que Vélez continue, né, até o meio da temporada. E o Bahia buscaria um atacante tampão, né, que já foi trazido antes, né, desde a última sexta-feira, pelo nosso querido Yuri do canal do Puco. E dentro disso, acabou surgindo essa do Júnior Santos, né? Que inicialmente quem havia falado foi Nicola, ainda ontem, né? Estava lá no Barradão, a gente precisou gravar um vídeo para poder falar sobre esse assunto. E hoje já houve algumas atualizações. O próprio GE também trouxe essa atualização diretamente de BH sobre o Bahia buscar um empréstimo com opção de compra. Porém, o que está atrapalhando o negócio é o salário do Júnior Santos, né? Que gira em torno de 1,5 milhão de reais, né, já que o Atlético Mineiro quer que o Bahia pague o salário integralmente. Cá entre nós, é um salário muito alto, né? Eu não sei se o Bahia tem condições de arcar com esse salário tão alto de um atacante. Ah, mas Everton Ribeiro recebe salário tal. Ah, mas não sei quem recebe o salário tal. Mas, cara, dentro do planejamento financeiro que o Bahia tem, 1,5 milhão de salário é uma pancada muito forte financeiramente. Por mais que não seja o dinheiro do Bahia. Ah, que eu não tô nem ligando pra esse dinheiro aí, não é dinheiro meu mesmo. Não é dinheiro do Bahia mesmo, dinheiro do City. Calma, pessoal, não é bem assim que a banda toca, não, tá bom? Não é bem assim que o negócio funciona, não. Não esqueça do Botafogo, não. Viu? Botafogo aí tá quase quebrado. Tem alguns analistas financeiros trazendo que a SAF pode até falir. Cuidado, viu? Cuidado. Mas enfim. Meu querido Fernando, o que é que você acha de Júnior Santos podendo reforçar a equipe do Bahia? Pois é, cara. Primeiro, antes de acreditar também aí a matéria do André Ribas, da Gabi Gomes e o Theo Fernandes, né? Queria primeiro trazer o crédito inicial para Márcio Martins, ele que foi quem trouxe essa informação primeiramente. E hoje, na própria resenha das 6, para quem estava lá mais cedo, ele comentou, né, que entre o Bahia e o atleta já parece estar tudo acertado. A única questão é realmente com o O Atlético salário. Mineiro e o clube, essa questão do salário que pode realmente estar emperrando essa situação. Mas, cara, falando. Fernando, e Ah, ainda beleza. adicionaria ainda mais, tá bom? Que foi algo até que o nosso querido aqui, ó, Manuel Marques, até lembrou muito bem. O próprio Sim. Márcio Martins já cravou que ele vem, que inclusive viria essa Sim. semana. Já tá tudo certo, Já, já. já estaria tudo certo pro cara vir essa semana. Então, quem sabe aí não podemos ter aí um aéreo Júnior Santos aí em breve, né? Vamos Com ficar de olho certeza. nisso. Mas para você, Fernando, seria uma boa contratação? É isso, cara. Agora falando um pouco nessa opinião, né, sobre o Júnior Santos, cara, eu vi que se dividiu muito a opinião da torcida do Bahia nas redes sociais, né? Muita gente querendo o Júnior Santos, muita gente também achando que é um erro trazer o Júnior Santos. Eu acho que o Bahia, ele, em um momento, acaba fugindo do perfil de contratação, de uma certa forma, trazendo esse jogador. Pelo que a gente viu nessa janela até então e nas últimas janelas em que o Bahia trouxe jogadores mais jovens, que tem esse lastro de evolução, que não tenha passado por muita questão física, principalmente, né? O Júnior Santos vem de algumas lesões, mas, como você falou, né? O Bahia precisava de um jogador que fosse esse atacante tampão para o Alejo Vélez, que ainda não conseguiu chegar por conta de todas essas questões com a equipe do Rosário Central e Tottenham. Então, isso acabou complicando um pouco e pensando nas características, por mais que não seja um perfil de contratação habitual do Bahia, e pensando também na forma como esse contrato está sendo feito, né, um empréstimo até o final dessa temporada, então não vai ser algo, não vai ser um contrato longo, não sei se pode ter alguma cláusula de quem sabe aí uma cláusula para uma assinatura em definitivo, mas até então é um empréstimo até o final de 2026, e eu acho que é válido, cara, eu acho que é válido não apenas por conta de ser um tampão para o Alejo Vélez, que pode vir no meio do ano, mas também por ser um jogador que tem características importantes para um time do Bahia que passou por essa necessidade no ano passado, principalmente na Libertadores, de um atacante de mais força física, de mais estatura, que tem essa vivência da competição, da Libertadores. O Júnior Santos fez um grande ano com o Botafogo, né, em 2024. Então, o Júnior Santos é um cara que é matador, que tem poder de decisão, que tem experiência de Libertadores, mas que já tem um tempo aí sem conseguir jogar, principalmente no Galo. Passou por muitas lesões, mas não acho um jogador velho, por exemplo. Acho um jogador até que tem uma idade suficiente para poder estar compondo esse elenco do Bahia. Um cara maduro, um cara de mais experiência, que foge um pouco desse perfil de contratação, mas que eu acho que é importante, porque a própria diretoria do Bahia, em um momento ou outro, trouxe esse jogador mais experiente, né? Como foi, inclusive, o próprio Everton Ribeiro, que é o grande capitão aí desse time do Bahia, que tem já a sua experiência, que tem uma qualidade técnica absurda.
e tem esse retorno esportivo também. Eu acho que o Bahia espera isso, não tô nem comparando, tá, gente? Everton Ribeiro com o Júnior Santos, mas acho que essa questão de perfil, ela pode mudar um pouco a depender da necessidade do time. Eu acho que é da necessidade do time um jogador com essas características. Se ele vai render ou não, a gente já não sabe, mas é claro que o torcedor do Bahia fica preocupado com os valores, porque 1,5 milhão de reais é um valor alto para um jogador que está no Bahia, independente, né, de ser um time que tem um conglomerado muito forte por trás e que injeta dinheiro, mas que a gente vê que não é dessa forma, né? Não é da forma como o torcedor do Bahia imagina. E claro que isso levanta muitas dúvidas. Queria até deixar, inclusive, a informação de Rodrigo Barata, né? Porque, de acordo com as suas fontes, com as fontes de Barroso, ele ainda não tem nenhuma informação sobre o Bahia estar negociando com o Júnior Santos. E, claro, que a gente respeita, traz a informação também, acredita a Rodrigo Barata, ele trouxe mais cedo isso, que as fontes dele, que para ele ainda não existe essa negociação, mas que nomes fortes do jornalismo, né, trouxeram essa apuração e trouxeram aí essa informação do Júnior Santos com o Bahia. Então é importante a gente trazer também sempre esses pontos e tentar criar essa opinião sobre o Júnior Santos, fazer esse exercício aqui juntos. Acho que é legal, é importante. Quero saber também a opinião da galera, né, Douglas? Não, vamos trazer aqui a opinião da galera. O Moreno Souza, ele tá com uma dúvida. Boa noite. Mas se o Bahia trazer Júnior Santos, ainda vai trazer Alejo Vélez em junho? Pelo que eu entendi, né, da informação que Yuri Santana trouxe na última sexta-feira, até então traria, porque a intenção era ser um atacante tampão, para poder não ficar nesse período de pré-libertadores, início de brasileiro, decisão de baiano, ser um atacante ali que pudesse concorrer com o William José, né? Já que o contrato do Alejo Vélez, né, por empréstimo ao Rosário Central, segue até o meio do ano, né, segue até junho, ali um período de Copa do Mundo, então o Bahia ficaria sem esse atacante, e mesmo que Del tenha marcado o gol ontem, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande botar esse peso no garoto, por mais que ele esteja ali demonstrando que está preparado, mas é um peso muito grande, né? Uma hora pode acontecer algo de errado, e aí todos os louros que ele está colhendo agora podem se tornar críticas lá na frente, né? Então, para não jogar esse peso todo no garoto, né, e ter realmente alguém experiente que concorra ali com o William José e deixa as coisas um pouco mais leves, né, pro Del, pro Juan Pablo futuramente, o Bahia estaria buscando um atacante tampão e até então esse nome está sendo o Júnior Santos. Então o Alejo Vélez não deixaria de vir, salvo aconteça alguma tragédia na negociação do Bahia com o Tottenham, né, lá na frente. O caso Rosário Central arranja dinheiro do nada, né, desculpa, um petróleo ali debaixo ali de Buenos Aires, ali na Argentina, e aí o Rosário Central tem dinheiro para poder comprar o Alejo Vélez de volta e ele fique lá com o atacante, e aí o Bahia que acabaria se lascando nessa situação. Né? Mas tirando tudo isso aqui que eu comentei, né, se a gente for pegar o cenário atual do Bahia tendo esse acerto com o Tottenham e só esperando terminar o contrato do Alejo, né, pro cara poder vir somente com o acordo junto com o Tottenham, o Júnior Santos seria um atacante tampão para poder concorrer com o Júnior Santos durante esse período importante, né, de temporada, e isso ficaria os três no ataque. E aí, claro, né, futuramente, né, como o contrato do William José acaba nessa temporada, se o Bahia entender por não renovar com o William José, ficaria o Alejo, né, futuramente, e o Júnior Santos comandando o ataque tricolor para as próximas temporadas, caso não tenha nenhuma outra mudança. Isso é só uma prospecção, né, Fernando, daquilo do cenário que a gente está aqui, né, vendo se desenhar ao longo desses dias, né, enfim. Diga. Não, só é importante ressaltar também que a informação do Lucas Tanaka é de que ele foi oferecido a outros clubes do Brasil, né? Mas que o Rogério Ceni se interessou e foi um pedido do Rogério a contratação do atleta, de acordo aí com a informação do Lucas Tanaka, tá bom? É importante ressaltar também, queria só fazer esse adendo aqui antes de passar para você, Douglas. O gol custa caro, tá? O gol custa muito caro. Principalmente no futebol brasileiro hoje em dia, o futebol está inflacionado, os valores estão altos e, assim, acho que não é essa unanimidade, não é o nome ideal que o torcedor do Bahia imaginava, sonhava para chegar e tá aqui compondo esse elenco, tá aqui tentando reforçar esse ataque que é deficitário. O Rogério falou isso no final da temporada passada, no início dessa temporada em coletiva, sempre pontua as necessidades, principalmente no ataque, principalmente para um homem-gol também. O Júnior Santos tem essa característica. E gol custa caro, gente. Agora é tentar também ver como o Bahia deve se comportar nessa negociação com o Galo, quem sabe aí dividindo esse valor, repartindo aí esse salário com o Atlético Mineiro. Vamos ver aí, a gente sabe que em negócios o Cadu é sempre muito esperto, principalmente nas saídas, né? Agora a gente fica na expectativa das chegadas também, viu, Douglas? É isso. O Wilson Pedreira Nogueira comentou o seguinte: a torcida do Bahia continua pensando pequeno, vibrando com ex-jogador de atividade. Júnior Santos vive hoje do que fez há alguns anos. É outro Marcelo Cirino. Tá aí a opinião forte do torcedor Wilson Pedra Nogueira. Você acha que ele é o novo Marcelo Cirino, Fernando? Pra mim foi muito forte aí. Foi muito forte aí. Da gente saber, né? Porque assim, ele teve uma temporada maravilhosa pelo Botafogo, não foi bem no Galo, e agora pode ir pro Bahia e tentar escrever a sua história, cara. Eu acho que é muito cedo ainda pra gente definir. O Marcelo Cirino, pô, já passou por tantos clubes e foi mal realmente, na maioria deles, no Bahia principalmente. Mas não sei não, cara. Acho que o Júnior Santos ele tem características interessantes para esse time do Bahia. E o Bahia ele tem focado muito em contratações assim, cara. O Roman Gomes, eu acho que é uma das grandes provas disso. Como o Bahia foi pontual aí na contratação de um lateral direito que tem as características que o Rogério gostaria. Porque o Arias, em certo momento, ele não estava conseguindo entregar o que o Rogério queria. Que era praticamente o terceiro homem ali na defesa, quando o Bahia tinha a bola. Que era esse cara também de mais pegada na lateral, diferente do que era o Arias em alguns momentos. De saída de bola também, de construção, para revezar com o Gilberto. Então acho que é muito por aí. E por características, Júnior Santos eu acho que tem essas características
com o que o torcedor do Bahia sempre pediu em algum momento, que a própria imprensa pediu, que o próprio Rogério reconheceu, de precisar de força física, de estatura, de um cara que tem esse poder de finalização, experiência de Libertadores. Eu não vejo de uma forma tão negativa assim. Entendo o torcedor do Bahia que critica, que não escolheria o Júnior Santos, que acha que pode ser um ex-jogador em atividade, mas eu ainda esperaria para ver, viu, Douglas? Esperaria pra ver ainda, Fernando? Com certeza, esperaria para ver aí, para saber o que pode ser o futuro do Júnior Santos, né, cara? Eu acho que a gente não pode já ter uma definição antes do cara vir aqui Imediato. jogar. Eu também esperaria, tá? Eu acho que tomar partida agora, nesse nível de jogador entrar em campo, é muito delicado, né, querido ou não, né? Por mais que ele não tenha sido bem no Atlético Mineiro. Isso aí é notório, né? No Atlético Mineiro ele não foi lá o mesmo atacante que o Atlético Mineiro contratou quando viu ele quando tava jogando no Botafogo, né? Não é o mesmo Júnior Santos. Mas se for aquele Júnior Santos que consiga recuperar seu futebol dentro do Bahia, né? E temos vários exemplos de jogadores que recuperaram seu futebol no Bahia, se ele conseguir entrar nessa linha, né? Se ele conseguir entrar nessa boa seara, né? Com as mãos do Rogério Ceni e de toda a sua comissão técnica, pra mim seria uma excelente contratação, tá bom? E o modelo de negócio também já tá muito bom, porque é um empréstimo com opção de compra, sabe? É um empréstimo até o fim do ano, né? Mesma questão do que tá acontecendo com o Kiko Oliveira, né? Se não der certo, foi só um empréstimo, pagou o salário e devolve, né, pro Atlético Mineiro, entendeu? Então, assim, o Bahia não tá comprando, o Bahia não tá adquirindo. Opa, peraí. Ah, peraí. Informação? Não, calma. Vou tentar ver um negócio aqui. Mas, se for dessa forma com empréstimo, pra mim tá tranquilo, Fernando. Não sei se você concorda comigo. Ah, com certeza, cara. Eu concordo, porque eu acho que isso torna um pouco mais leve, né? É claro que o torcedor do Bahia fica um pouco tenso com essa questão do salário, né? Porque ele recebe 1,5 milhão por mês. E é um valor alto, realmente, para um jogador do Bahia, até porque o Bahia sempre fez contratações que tem esse custo-benefício, né? E que tem essa prospecção de valor futuro, de aumento, de crescimento, de renda. Não sei se o Júnior Santos seria esse cara, né? De uma revenda futura. Pode ser que se torne, quem sabe, mas pela idade, acho que chegaria para tentar ser um protagonista, coisa que o torcedor do Bahia já pediu em algum momento, né? Mas como eu falei, talvez não seja o nome ideal que o torcedor do Bahia sempre pediu, mas a depender de como esteja sendo feita essa negociação, a gente já sabendo que é um empréstimo e quem sabe a gente futuramente tendo a informação de que talvez o Bahia possa dividir esse valor ou chegar a um acordo para conseguir pagar esse salário do Júnior Santos, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo e ver como que esse cara vai se desenvolver, né, no Esquadrão de Aço, tentar retornar ao seu bom futebol e entregar com a camisa do Bahia, porque eu acho que tem algumas características que são interessantes para um ano de Libertadores, para um ano que o Bahia precisa ter um pouco mais de força, ter um pouco mais de físico, ter um pouco mais de ímpeto também. Eu acho que esse cara pode ser um Júnior Santos, quem sabe, né? Mas depende dele, depende de como o Bahia vai trabalhar ele. E contratação é sempre um risco, né? Sempre uma aposta, mas eu acho que é bem por aí, Douglas. Então pronto, é isso aí. A opinião aqui do nosso querido Fernando Ramos é o Roberto Alves, né, comentando: Júnior Santos é uma boa contratação, esqueça o salário do cara. É 1,5 milhão, não é barato não, viu? Não é barato não, mas enfim. A galera tá comentando aqui bastante. Cadê? O Valdir Silva aqui, ó. Venha Júnior Santos, bom jogador, forte e rápido. Se tiver bem fisicamente, vai ajudar muito o Bahia. Peraí, entendi. Mente aqui, né? Mente tradutora. Esse Júnior Santos, não sei não. É outro que não joga nada faz tempo, é da idade de Cauli. Pô, até nisso joga o Cauli no meio, coitado. Até nisso escolheu o Cauli, velho. Pô, sacanagem. A galera tá comparando bastante o Júnior Santos com o Cauli aí, falando que é um jogador que só teve uma temporada, né? Coitado Mas, de cara, Cauli, até nisso escolheu o menino, velho. Pô, velho. é um pouco diferente, né? Principalmente característica. Enfim, tudo que aconteceu. Acho que o Júnior Santos passou por mais lesões também do que o Cauli, né? Passou por uma lesão, sim, em 2023 ou 2024 no início ali. Mas eu acho que é um pouco diferente, enfim. Ô, calma. Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Live, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui no SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.